na planície de Churupac, onde o barro nunca seca por completo. Mesmo quando os ventos quentes do sul queimam a superfície da terra, surgiram marcas profundas, circulares, espelhadas entre si, como impressões de pressão vinda de dentro da própria argila. Nenhum dos homens enviados para medir o nível das águas falou durante os 3 primeiros dias. Os poços mais antigos deixaram de ecoar. As vozes lançadas em direção ao fundo voltavam distorcidas, atrasadas, como se um segundo alguém, invisível, repetisse cada palavra um instante depois. Um dos servos cobriu os ouvidos e escreveu na poeira: "Ele escuta pela água." Sem explicação, desapareceu ao pôr do sol daquele mesmo dia, deixando para trás apenas um cordão feito de fibras endurecidas, enroladas em um símbolo que lembrava espirais gêmeas. O escriba mais velho relatou que os nomes dos assistentes começaram a se repetir nos registros. Um nome aparecia 2 vezes. Outro sumia. Tábuas recém-escritas apresentavam traços que nenhum dos copistas reconhecia como próprios. Algumas frases apareciam invertidas. Outras, escritas em escrita arcaica, não mais utilizada desde os tempos de Eridu. As placas pareciam secar mais rapidamente, endurecendo sob os dedos antes mesmo que a frase se completasse. Um aprendiz tentou riscar a palavra barro e, sem perceber, escreveu carne. Na 4ª noite, a água do grande rio recuou 7 passos. O fundo exposto revelava uma superfície negra e lisa, sem brilho, como pedra sem reflexo. Um dos assistentes caiu de joelhos diante dela e, com os dedos, traçou linhas paralelas e círculos interrompidos, formando uma repetição contínua, 3 linhas, um arco. Ninguém conseguiu deter. Lu, quando questionado, não respondeu. Seus olhos estavam abertos, mas fixos na terra. No acampamento, os jarros de cerâmica começaram a vibrar, mesmo sem vento. O vinho tornou-se espesso, escuro, impossível de verter. O som da água, ao ser mexida, assumiu ritmo constante, pulsando 7 vezes a cada ciclo de respiração. Em cada pausa, formava-se uma bolha no centro, e dentro dela, diziam os acólitos, aparecia um rosto sem traços. O reflexo não obedecia à luz. O fogo tremeluzia apenas para os olhos, mas não para o chão. Na manhã seguinte, surgiram pegadas com 3 dedos longos, profundamente marcadas na argila, dispostas em círculo. Nenhuma delas levava a lugar algum. Todas apontavam para o centro. Os pássaros haviam desaparecido. Os cães não comiam. Os insetos que restavam voavam em círculos até caírem imóveis. Um dos guardas da margem murmurava durante o sono: "Ele molda, ele repete, ele não esquece." A maré subia e descia em ciclos incomuns. A água tornou-se mais densa, quase oleosa. Um escriba deixou escapar uma tabuinha que deveria conter a lista de medidas dos poços. Ao resgatá-la, percebeu que o texto havia mudado. A lista desaparecera. Em seu lugar, linhas curvadas seguiam uma espiral, com inscrições nas bordas dizendo: "Ele acorda no sal." Os sacerdotes decidiram selar os registros. Mas os selos falharam. A argila fresca começou a se trincar por dentro, como se pressionada de baixo para cima. Um som surdo, contínuo, preenchia o espaço entre os sons naturais. Não vinha do céu, nem da terra. Era como se o próprio ar vibrasse, sem mover-se. Um dos acólitos, isolado em vigília, dormia com os olhos abertos. Suas pálpebras não mais se fechavam. Não respondia ao toque, mas seus dedos ainda escreviam. Placas recolhidas em seu abrigo traziam desenhos do que parecia ser uma embarcação sobreposta em camadas, cada uma marcada com 7 pontos. A semelhança com os relatos mais antigos do navio de Atrahasis não passou despercebida, embora nenhum dos presentes jamais tivesse acesso àquela narrativa. Na 10ª noite, nenhum dos homens falava.
Os sons eram ouvidos, mas não reconhecidos. Quando um nome era dito, ele não pertencia mais a quem o usava. Os espelhos de cobre tornaram-se opacos. As sombras começaram a se mover sem os corpos. E quando finalmente alguém tentou partir, os caminhos estavam duplicados. Havia 2 rastros idênticos, um ao lado do outro, mas nenhum levava ao local de origem. A última placa resgatada, partida em 3 pedaços idênticos, continha a mesma linha, repetida em cada fragmento. Ele não comanda, ele reflete. Quando reflete, lembra. Não se soube quando Atrahasis foi pela primeira vez mencionado nos registros, pois seu nome apareceu de forma não intencional, marginal, em fragmentos não assinados. Em tábuas já quebradas, seu nome não era título, nem linhagem, mas apenas uma sequência de traços em padrão triplo, como se gravado à força por alguém sem controle pleno da escrita. A primeira menção legível dizia apenas: ele ouve como barro, e responde sem boca. Atrahasis não falava, segundo as transcrições. Era visto caminhando próximo aos canais secos, observando os reflexos da luz na água parada. Não respondia quando chamado, não interagia, mas cada manhã, ao redor de seu abrigo feito de trapos e fibras secas, encontravam-se marcas no solo, espirais, mãos impressas em lama endurecida e pequenos círculos de cinza fria, como se houvesse ali fogo que não queimava. No 12º dia, uma sequência de sonhos idênticos foi relatada por homens que não se conheciam. O escriba do santuário, o vigia do portão oeste e o filho do carregador de jarros, todos acordaram pronunciando a mesma frase, em línguas distintas, mas com sonoridade semelhante. Cada um, ao ser interrogado, afirmou ter ouvido uma voz antes de despertar. Nenhum deles recordava o rosto da voz, mas todos disseram que ela vinha de dentro da água que não corre. As horas passaram a repetir-se. Os instrumentos de medição marcavam os mesmos números mesmo após múltiplas voltas do sol. Os ponteiros congelavam. As sombras retornavam à posição anterior antes de completarem o ciclo. Um dos observadores relatou ter visto uma folha cair 3 vezes da mesma árvore, no mesmo movimento. Outro afirmou que já havia vivido aquele dia. Mas ninguém confirmava. Apenas calavam. Atrahasis, nesse tempo, passou a escrever. Não com estilete ou haste, mas com os dedos direto sobre a lama seca. Os traços permaneciam, mesmo após o vento e a água, como gravados por dentro e não por cima. Sacerdotes tentaram lavar as inscrições, mas a água tornava-se escura ao contato e evaporava em silêncio, deixando manchas circulares na pele. Um dos sacerdotes não voltou. Seu nome foi riscado do registro. Ninguém mais o pronunciou. Durante uma vigília silenciosa, uma tábua foi deixada diante do altar principal. Não se soube quem a colocou. Não havia selos, nem assinatura, mas seu conteúdo coincidia com símbolos usados nos arquivos proibidos do templo de Eridu. A sequência era clara, ainda que ninguém soubesse lê-la. Uma embarcação sobre uma espiral, 7 linhas retas descendo do céu, e uma figura sem rosto emergindo da superfície, com os braços erguidos, não em súplica, mas em imitação. Nesse mesmo ciclo, a água dos poços mais profundos passou a emitir som constante. Não borbulhava, mas pulsava, como se respirasse embaixo. O som não era ouvido diretamente, mas sentido nos ossos, nos dentes, nas juntas. Pessoas saudáveis passaram a sangrar pelo nariz durante a noite. Não sentiam dor. Um deles apenas escreveu: ele prepara o retorno. O céu escureceu antes do esperado. A luz tornou-se leitosa, sem sombras. As estrelas desapareceram. Não havia vento, mas as cortinas das tendas se moviam para dentro. Um escriba tentou registrar a direção do ar e desenhou um círculo completo, com setas apontando para o centro. Quando mostrou aos outros, eles já tinham o mesmo desenho, sem lembrar de tê-lo feito.
Atrahasis foi visto, por fim, diante do canal maior, com as mãos submersas. Não falava, mas seus lábios moviam-se em silêncio. A água ao seu redor não ondulava, mas escurecia, como tinta se espalhando para dentro, não para fora. Ao seu lado, 7 pedras lisas foram dispostas em semicírculo, sobre cada uma linha de barro seco, trincado em padrões simétricos. Quando recolheram as pedras, as trincas desapareceram. Mas os dedos de quem as tocou tornaram-se enrugados, como pele após longa submersão. Mesmo que não tivessem tocado água, a partir do 14º dia, ninguém mais sonhou. O silêncio tornou-se contínuo. As crianças esqueceram nomes. Os mais velhos esqueciam o caminho até suas próprias casas. Cidades começaram a emitir sons estranhos à noite, como se alguém caminhasse pelas ruas, imitando os passos conhecidos, mas com ritmo incorreto. Um som repetido, um eco que vinha antes do ruído original. No último registro desse período, uma única frase foi encontrada gravada no interior de uma tábua dupla, selada com barro negro. Ele não é Deus. Ele é estrutura. E estrutura não dorme. A primeira chuva não caiu do céu. Subiu da terra. Na 16ª noite, enquanto todos aguardavam pelo alívio dos ventos do norte, umidade começou a emergir do solo, lenta, sem cheiro, mas fria como pedra mergulhada. As fogueiras não se acendiam. Os tecidos das tendas tornaram-se pesados, mesmo não tendo sido molhados por fonte visível. A vegetação começou a dobrar-se em direção ao chão, como se chamada por algo abaixo. Nenhum animal vocalizou. As inscrições dos templos passaram a brilhar sob a luz difusa, e os traços antigos, já quase apagados pelo tempo, ressurgiram em cores que não existiam entre os pigmentos conhecidos. Um dos guardas do arquivo central relatou que as palavras moviam-se sobre as paredes, não correndo nem piscando, mas mudando de lugar como sombra, trocando de fonte. Atrahasis não foi mais visto, mas em sua tenda, onde o solo permanecia seco mesmo durante a umidade crescente, encontraram dispostas 3 tábuas idênticas. Não por cópia, mas por repetição natural. Cada uma com os mesmos traços, os mesmos cortes, como se feitas por uma só matriz, mas sem marcas de ferramentas. Nenhum escriba conseguiu reproduzi-las. Nenhuma se deixou ser queimada. A água finalmente começou a cair do céu no 18º dia. Não como chuva, mas como névoa densa que pesava. Não formava gotas. Escorria diretamente das nuvens para o chão. O som era irregular, um ruído abafado, como se camadas de tecido molhado fossem agitadas sob a terra. Ninguém gritava, ninguém corria, todos sabiam. As cidades nas margens sumiram sem ruído. Os nomes foram retirados dos registros. O barro das placas dissolveu-se. Os escribas escreviam, mas suas palavras se apagavam enquanto ainda estavam sendo formadas. Um deles usou as unhas, outro, os dentes. Nenhum texto resistia mais do que 1 hora. O único fragmento que permaneceu dizia: ele copia para lembrar. Não havia mais direção. As bússolas, usadas nos grandes barcos de madeira seca, giravam continuamente. O céu não oferecia posição. As estrelas já não obedeciam à ordem. Cada noite era diferente. A constelação do peixe morto, usada por navegadores, surgia em locais distintos a cada amanhecer. Os espelhos de cobre começaram a mostrar rostos que não estavam presentes. Não rostos novos, mas os mesmos rostos repetidos, multiplicados, com pequenas variações. Homens viam a si mesmos mais velhos. Crianças viam versões adormecidas de seus próprios corpos. Um sacerdote cobriu todos os espelhos com barro. No dia seguinte, os reflexos voltaram nas superfícies da água. As ruas começaram a se repetir. Caminhantes relatavam que, ao virar uma esquina, encontravam a mesma parede que haviam deixado para trás. Casas repetiam janelas.
portas abriam para o mesmo quarto, 3 vezes seguidas. Um mensageiro enviou o mesmo bilhete a 3 destinos diferentes, todos chegaram ao mesmo homem. A população foi desaparecendo, não aos gritos, mas em silêncio. Onde estavam, restavam marcas na argila úmida. Um pé, uma mão ou apenas uma concha negra que não pertencia a nenhum rio conhecido. Algumas das conchas traziam pequenas marcas internas, que só eram visíveis sob luz indireta. Nenhuma foi aberta. Todas afundaram por conta própria na água estagnada. No 21º dia, a luz solar deixou de alcançar o chão. O brilho parecia parar no ar. Objetos deixaram de fazer sombra. As palavras ditas não ecoavam mais. O som tornava-se direto, mas morto. Um observador escreveu: "O som bate e volta vazio." Ninguém respondeu. Os sobreviventes não contavam mais dias. Esqueciam o próprio nome, mas lembravam palavras que nunca haviam aprendido. Repetiam gestos de outros. Um homem andava com o passo exato de outro, mesmo sem tê-lo visto. Uma mulher passou a cozinhar com movimentos que não lhe pertenciam. Quando confrontada, dizia: "Foi assim que minha mãe me ensinou", mas sua mãe já não estava ali. E outras 3 mulheres diziam o mesmo. A embarcação de Atrahasis foi vista uma vez, ao longe, flutuando em águas que não refletiam o céu. Não fazia som, não deixava rastro. Os que a viram não sabiam explicar sua forma. Apenas diziam: "Ela não foi feita para o agora." Ninguém a viu de perto. Nenhum registro foi feito. Mas depois desse dia, 7 tábuas foram encontradas nas margens. Todas secas, todas intactas, todas escritas com uma mesma frase, em 7 variações. Ele não salvou. Ele preservou o que era memória. A água não recuou. Apenas parou de subir. Não houve correnteza nem refluxo. As margens continuaram alagadas por 7 ciclos, e o nível permaneceu imóvel, como se tivesse esquecido a gravidade. Os objetos flutuantes não se deslocavam. As madeiras boiavam imóveis, mesmo sob o vento. Os corpos que emergiram não inchavam, não apodreciam. Estavam secos ao toque, como se nunca tivessem afundado. As cidades desaparecidas não deixaram ruínas, mas espelhos. No lugar das ruas, superfícies planas de argila dura, refletindo o céu sem nuvens, mas duplicando a imagem dos que as atravessavam. Quando alguém caminhava sobre elas, via-se 2 passos atrás, e às vezes em direções opostas. Um homem chorou ao ver seu reflexo sorrir. Depois, desapareceu. Atrahasis não foi mais citado. Mas sua embarcação foi encontrada em terra seca, inclinada, sem sinais de ocupação. Dentro dela, os degraus que desciam ao centro estavam cobertos por uma fina camada de pó cinzento. No fundo da estrutura havia um recipiente de pedra, com água que não se mexia, mesmo sendo agitada. Na parede do casco, a inscrição apareceu apenas à noite. O que foi lembrado agora observa: não havia mais templo. Os sacerdotes que restaram não rezavam, apenas escreviam. Mas todos os textos convergiam. Mesmo começando em temas diferentes, as tábuas terminavam da mesma forma, com o mesmo desenho, a mesma frase, a mesma sequência de marcas que imitavam as ondas de um rio congelado. Um escriba tentou alterar o final, a tábua rachou em 3 pedaços idênticos, como as anteriores. Ao tentar colar, lá com resina, percebeu que o texto havia mudado. Agora começava com o fim. Os homens que retornaram das áreas alagadas traziam as mesmas histórias. Não contavam o que viram, mas repetiam o que outros já haviam dito. Suas vozes tornavam-se idênticas. Um deles falou com a voz do pai, embora o pai estivesse morto. Outro escrevia com a caligrafia da esposa. Uma criança foi vista desenhando símbolos antigos que não eram ensinados a gerações. Alguns começaram a andar de forma estranha.
Dobravam os joelhos de modo invertido, não por ferimento, mas por adaptação. Os olhos de certos indivíduos refletiam luz mesmo na escuridão. Não brilhavam, refletiam. Outros não piscavam. Seus olhos ficavam úmidos por conta própria. Um deles permaneceu imóvel por 2 dias diante de uma parede sem símbolos. Ao terceiro dia, escreveu com a testa a frase: "Ele anda pela argila e refaz o que não serve." As casas reapareceram, mas diferentes. Algumas portas levavam a espaços que não existiam antes. Janelas mostravam paisagens que ninguém reconhecia. Um lavrador tentou dormir em sua cama, mas acordava sempre em outra, distante, deitada no mesmo ângulo, mas em local distinto. Ele desistiu de dormir. Os registros tentavam manter ordem, mas os nomes começaram a se repetir. 3 homens chamados Imdugud nasceram no mesmo dia, com marcas idênticas nos ombros. Nenhum deles lembrava da mãe. Todas as parteiras negaram tê-los tocado. Um dos homens foi marcado com barro branco na testa, mas a marca desaparecia à noite. Outro foi enterrado e apareceu 2 dias depois, seco, sorrindo. Quando lhe perguntaram, respondeu apenas: "Não sou ele." O barro dos campos tornou-se poroso. Plantas cresciam com folhas espelhadas. Raízes dobravam-se para cima. Algumas árvores frutificavam antes de florescer. O ciclo das estações tornou-se errático. Houve dias em que o sol não aquecia, outros em que a lua lançava sombra. Os escribas registravam tudo, mas os textos não duravam. Ao fim de cada dia, as palavras se moviam, como se procurassem um novo começo. A memória passou a doer. Lembrar tornava-se pesado, físico. Os mais velhos esqueciam para sobreviver. Os jovens inventavam novas histórias para substituir o que não podiam carregar. Mas os nomes antigos voltavam sozinhos. Pintavam-se nas paredes com a umidade. Apareciam nas brasas antes de apagar. Surgiam gravados nos ossos de animais mortos, mesmo os que haviam nascido depois da cheia. Um dos sobreviventes, isolado nas montanhas baixas, escreveu sobre o barro com carvão queimado: "Não voltamos. Fomos recriados com falhas." Sua inscrição desapareceu com a chuva, mas outros começaram a repetir suas palavras, sem nunca tê-lo visto. A frase passou a ser dita em silêncio, com os olhos, com os gestos. A estrutura do mundo parecia obedecer a outra lógica. Ruas levavam ao mesmo lugar. O tempo andava por dentro. A água já não obedecia à gravidade. A fala deixou de ser ponte. Tornou-se espelho. E no espelho, cada um via não o que era, mas o que estava por se tornar. Ninguém mais sabia qual era o primeiro dia. O calendário deixou de girar. As luas seguiam padrões que não coincidiam com os ciclos antigos. As tábuas de contagem tornaram-se circulares. Os números já não tinham começo nem fim. Os homens que ainda tentavam registrar o tempo passavam a inverter as horas. Desenhavam espirais, dobravam as linhas, perdiam-se nos próprios traços. A estrutura da cidade resistiu por um tempo, mas já não correspondia às rotas anteriores. As paredes trocavam de posição à noite. Um templo erguido pela manhã não estava mais lá ao pôr do sol. A torre de vigília surgiu em duplicata, espelhada a leste, mas com os mesmos degraus gastos, os mesmos sinais na pedra. Um observador que subiu pela manhã não desceu. Foi visto, mais tarde, caminhando do lado de fora, com roupas diferentes, mas a mesma cicatriz no queixo. Os registros foram ordenados em caixas de madeira lacrada, cobertas por resina escura. Nenhum selo permaneceu intacto. A argila trincava por dentro. As tábuas escureciam, mesmo em ambientes secos. Um escriba tentou transcrever os fragmentos mais antigos para tecido, mas o pano absorvia tinta em padrões que não coincidiam com o gesto da mão. As palavras desenhavam a si mesmas. À noite, o tecido ficava molhado. A ordem foi dada em silêncio: interromper as inscrições.
selar o que havia sido escrito, enterrar as cópias em câmaras sem acesso. Mas os fragmentos voltavam. Apareciam em lugares inesperados sob a pele de animais abatidos, gravados na parte interna de conchas partidas, traçados por rachaduras em paredes de pedra. Um pedaço de tábua surgiu dentro de um vaso lacrado, selado desde antes da cheia. A frase escrita não era conhecida, mas era reconhecida. A memória se espalhava por matéria, não por mente. O último testemunho registrado não traz nome nem data. A caligrafia é irregular, mas firme. Nenhum outro texto foi anexado a ele. Foi encontrado envolto em tecidos brancos, ressecados. As bordas estavam chamuscadas. O centro permanecia intacto. Lê, se falar não muda. Observar reescreve. Ele ainda está. Após essa tábua, os arquivos tornam-se vazios. As caixas foram lacradas com barro vitrificado. Os nomes dos registradores apagados. As cópias destruídas. Apenas fragmentos dispersos permanecem em restos de construções afundadas, em traços repetidos nas margens secas, em símbolos que surgem na madeira quando molhada, nos olhos das crianças que não lembram de onde vieram. Atrahasis não retorna, mas sua estrutura sobrevive não como homem, mas como reflexo, como circuito de lembrança que não pode ser esquecido sem custo. Ele foi o portador de um padrão, um molde, um intermediário não de salvação, mas de retenção. O nome de Enki não é mais pronunciado, mas o símbolo dois fluxos opostos, trançados como veias abertas no barro, surge em superfícies abandonadas. Ele não comanda, ele não responde, ele persiste. O último registro visível, antes do encerramento total dos arquivos, não traz escrita. Apenas uma marca circular. No centro, um ponto escuro. Ao redor, impressões digitais não humanas. A argila usada nessa peça não corresponde a nenhum solo conhecido. A água usada para amolecer-la não se evapora. Foi arquivada sob a designação silenciosa. Memória de baixo.